Queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês um tema que o pastor Roberto Lai me pediu para compartilhar. Eu sei que tem alguns poucos irmãos aqui, né, que já ouviram eu compartilhar, mas a grande maioria não viram esse tema. E o pastor Roberto Lai me pediu para compartilhar sobre esse tema. E ontem à noite o pastor Gumer, que também a igreja dele segue o modelo do MDA, é uma igreja muito poderosa que está crescendo aí em Barueri. E ele disse para mim: olha, pastor, tem que compartilhar sobre discipulado. Eu achei tão interessante que eu não tinha falado nada para ele, mas ele que teve essa iniciativa, mas eu nem falei para ele que o pastor Roberto Lai já tinha me pedido para compartilhar sobre o discipulado. E eu vi o tanto que o Espírito Santo está dirigindo nesta área. Então, se por acaso qualquer querido irmão aqui já ouviu algumas dessas verdades, por favor entenda, é porque a grande maioria não ouviu, e porque eu fui pedido pela liderança, pela coordenação. Eu tenho muitas outras mensagens, inclusive algumas bem recentes, mas eu vou obedecer aqui, e eu sei que Deus quer isso mesmo. Estou sentindo forte no meu coração que Deus dirigiu o pastor Roberto Lai. Então eu quero compartilhar sobre o tema discipulado, instrumento de Deus para nossa cura e nossa proteção. Discipulado, instrumento de Deus para nossa cura e nossa proteção. Agora, em primeiro lugar, por que o discipulado? Pergunta para o seu vizinho: por que o discipulado? Tem uma história que eu conto muito, é uma história verdadeira. Só que de tanto eu contá-la, eu acho que eu venho melhorando essa história. Eu venho enfeitando cada vez mais. Então eu não posso garantir que ela aconteceu exatamente desse jeito. Mas ela serve para ilustrar. A história é sobre um homem que parecia muito rico, né? O jeito que ele estava vestido, parecia um empresário de super sucesso, aparência. E ele se encontrava entrando dentro de indo para um consultório de um psicólogo super famoso lá em Paris. E ele então começou a derramar o coração dele para aquele psicólogo. Ele começou a dizer: olha, eu tenho tudo que uma pessoa poderia desejar, muito dinheiro, muita fama, tenho tudo, só que tem um problema: eu não sou feliz, eu tenho um vazio dentro de mim. Eu quero saber qual é a solução para isso. Bem, nós sabemos que a solução é Jesus, mas o psicólogo famoso lá, por não ter Jesus também, ele pensou consigo mesmo: esse homem já deve ter ido para outros psicólogos. Se eu disser a mesma coisa que um psicólogo normalmente diria, ele vai dizer: não, tudo isso eu já fiz, tudo isso eu já experimentei, eu vou ter que falar alguma coisa totalmente fora do normal para chocá-lo, porque eu preciso ficar com esse freguês, ele parece rico mesmo. Então ele disse: olha, o psicólogo disse assim, olha para ele, falou assim: olha, sabe, o que você está precisando? Ele falou: o quê? Ele disse: você está precisando de ir para o circo. Ele falou: ir para o circo? Ele falou: justamente ir para o circo. Deixa eu explicar. Você tem que se relaxar. Você tem que esquecer um pouco os problemas e ir para o circo. Inclusive, nesse momento, aqui em Paris, se encontra um dos circos mais famosos do mundo. E lá tem um palhaço que ele faz qualquer um rir e relaxar. Aí ele mentiu, ele disse: eu fui lá, ouvi esse palhaço e minha vida foi mudada. Se você for, você vai ver como que vai ajudar, e vai ajudar muito. Aí o Senhor respondeu para o psicólogo e disse: o Senhor não está entendendo o meu problema. Ele disse: como que eu não estou entendendo, rapaz? Eu sei o que eu estou falando. Você acha que eu estudei tantos anos por nada? Ele falou: o senhor não está entendendo. Por que você diz isso? Ele disse: porque eu que sou aquele palhaço. Todo dia e toda noite eu fico diante de milhares de pessoas, fazendo elas rirem das minhas piadas.
E algumas até chegam a mentir, como o senhor acabou de mentir, dizendo que a vida mudou. Mas eu sei que a vida delas não pode mudar de verdade, eu não posso trazer alegria de verdade, porque eu não tenho essa alegria para dar. Sabe, irmãos, muitas vezes, penso eu que nós como pastores e líderes, e eu falo isso com muito amor e carinho, mas nós temos muitas vezes dado uma de palhaço. Chegado na frente, Jesus é a solução, quando muitas vezes a nossa própria vida espiritual está comprometida. Muitas vezes o nosso próprio casamento não está do jeito que Deus quer. Quantos pastores que são viciados na pornografia na internet? E às vezes não é um vício constante, mas em vez em quando cai. E muitas vezes nós temos dado uma de palhaço, chegando na frente, animando. E se os pastores e líderes estão assim, imagina os membros. Meu Deus, algo está faltando. A Bíblia diz em Apocalipse 22:11, que o santo continue a santificar-se. No final do versículo ele diz, o santo deve continuar a santificar-se. Mas sabe o que tem acontecido muitas vezes, infelizmente? Entra ano e continua os mesmos pecados. Aquela irmã que não sabe controlar a língua, continua não controlando a língua. Aquele casal que brigava, continua brigando. Aqueles problemas continuam muitas vezes, entra ano e continuam os mesmos problemas na igreja. Alguma coisa está errada. Eu creio que uma das coisas principais que está faltando é que falta um discipulado sério. Falta um discipulado. Ninguém é uma ilha. Nós muitas vezes temos tentado vencer sozinhos entre nós, Deus e a Bíblia. E não é assim que funciona a vida cristã. Ninguém é uma ilha, nós precisamos um dos outros. Nós precisamos do apoio um do outro. Nós precisamos de ser discipulados. E precisamos então depois discipular outros. Jesus não disse, ide fazei convertidos. Mas é isso que em geral as igrejas estão fazendo. Jesus disse, ide fazei discípulos. Falta discipulado. Estou convencido disso. Mas, número 2, o que é o discipulado? Pergunta para o seu vizinho, o que é o discipulado? Será que discipulado é um aconselhamento? É alguém que pode então sentar e aconselhar outra pessoa? Sim, inclui aconselhamento. Mas é muito mais do que aconselhamento. Será que discipulado é amizade profunda? E você fazer vínculos de irmandade, de uma amizade que vai realmente ajudar outra pessoa a se abrir e receber ajuda através de uma amizade, de um cristão mais maduro, com aquele cristão menos maduro? Com certeza. Discipulado inclui amizade, essa amizade profunda, tem que ter essa amizade, mas é muito mais do que somente uma amizade profunda. Será que discipulado é então mentorear espiritualmente e também mentorear ministerialmente? É ser um mentor, um técnico para ajudar aquela pessoa realmente vencer na vida cristã, vencer os pecados e andar em vitória, uma família exemplar e também andar em vitória no seu ministério. Com certeza, eu aprecio tanto as coisas que o Dr. David Cornfield está fazendo nessa área de mentoreamento espiritual e ministerial. Discipulado inclui e muito o mentorear. Mas discipulado é mais do que isso. Inclui isso, mas é mais do que isso. Será que então discipulado é ensinar, é saber passar princípios, não só na teoria, mas
na vivência, viver com aquele discípulo e ajudá-lo a saber como colocar os princípios bíblicos em prática na sua vida. Sim, também, inclui com certeza isso. Mas é ainda muito mais do que isso. Então, o discipulado é ser um pai espiritual. É dar aquele coração paterno e assumir o seu filho espiritual e cuidar dele como um pai cuida e ajudá-lo a caminhar com vitória. Se for mulher, uma mãe espiritual para sua filha. Com certeza o discipulado é isso também. Mas é muito mais ainda do que isso. Discipulado é todas essas coisas que nós acabamos de compartilhar. Mas é muito mais. Sabe, talvez a definição mais sucinta e ao mesmo tempo toda abrangente do discipulado? Discipulado é transferência de vida. Transferência de vida. O discipulador serve de canal para transferir a vida de Deus para o discípulo. Nós não estamos fazendo discípulos para nós estamos fazendo discípulos de Jesus. E como bons discipuladores temos que saber como transferir a vida de Jesus para dentro daquele discípulo. Agora, deixa eu já dar alguns itens ainda debaixo desse segundo ponto sobre o que é o discipulado. Só para esclarecer, porque quando fala-se discipulado, tem algumas pessoas que começam a ficar já assustadas. Porque muitos têm usado esse nome de uma forma não bíblica. Não bíblica. Muitos têm usado esse nome como discipulada. De tentar controlar a vida do seu próximo. Eu quero até chamar o pastor Sandro aqui, por favor. Vem aqui, pastor Sandro. Pastor Sandro é um discípulo muito precioso. Ele é o pastor vice-presidente lá em Fortaleza. Tem me acompanhado já há muitos anos. Tem sido muito gostoso o nosso vínculo. E eu vou usá-lo como exemplo, como meu discípulo precioso. Veja bem, se você tem esse conceito, né, nem fala de discipulado, quase com certeza é porque você soube ou você experimentou um discipulado não bíblico, que controla a vida do outro, né? Como alguém disse, discipulado, estou fora, né? Discipulado. Né? Esse tipo de discipulado você não deve realmente se submeter ao tipo de discipulado que quer dominar a sua vida, que quer controlar você. Isso aí é totalmente antibíblico, queridos. A Bíblia fala que não é para você se submeter a uma dominação. Alguém que quer, que fala assim, olha, você tem que falar comigo qualquer coisa. Você vai sair de férias, você vai ter que pegar minha permissão, viu? E tem mais. Por que você comprou aquele carro sem falar comigo? Você vai ter que vender aquele carro agora. Que é uma ordem, é uma palavra de comando. Misericórdia. Diga para o seu vizinho, discipulado. Olha, discipulado não é assim. Tem discipulador que ele acha que o discípulo tem que ser igualzinho a ele, e ele quer fazer isso à força. Se for uma coisa que acontece naturalmente por causa da unção do Espírito Santo, por causa da transferência de vida, uma coisa tão bonita, sim, Deus quer assim. Mas quando é uma coisa forçado, é muito feio isso. Né? Por exemplo, deixa eu ver a cor da sua meia. Está fora da visão, olha. Não é a mesma cor do que a minha. Vai ficar debaixo de disciplina, tá? Então não é assim, queridos. Olha, o discipulador, ele deve olhar para o seu discípulo e ele deve se encarar como servo do seu discípulo. Ele fala, olha, eu estou aqui para servir você, para lavar seus pés. E agora eu estou falando o que é verdade do meu coração, Deus sabe que é. Pastor Sandro, eu estou aqui para lavar seus pés de coração. E eu
me considero, em relação ao nosso discipulado, que o meu chamado principal, a razão principal que eu te discipulo, é de ajudar você a alcançar os sonhos de Deus para a sua vida. É de ajudar você a alcançar os sonhos de Deus para a sua vida. Eu quero investir em você, eu quero te servir. Alguém diz, mas pastor, um bom discípulo não deve ser submisso? Deve. Um bom discípulo não deve servir o seu discipulador, como Eliseu fez com Elias, deitando água para ele? Deve. Mas por isso que a Bíblia fala, servi-vos uns aos outros. Discipulado de governar sobre o outro, eu falo com muito carinho, não é um conceito neotestamentário. O discipulado neotestamentário é de servir um ao outro, é de lavar os pés. Nós temos uma frase que nós usamos muito lá na nossa igreja local: nada forçado dá certo. Não é uma coisa forçada, é uma coisa espontânea, feita com amor e carinho, de amar, de servir, de cuidar, de ajudar aquela pessoa a alcançar os sonhos de Deus para a vida dela, para a vida dela. Isso que é o discipulado bíblico. Isso que é o discipulado bíblico. Agora, como que funciona? Fica aqui mais um pouquinho, vem cá, por favor, eu vou pedir, bem, o pastor Roberto está traduzindo, então eu vou pedir outro irmão, qualquer outro voluntário, qualquer outro homem, pode vir aqui, bem rapidinho no palco. Não tem nenhum voluntário? Tá, rapidinho, obrigado, querido. Tá, fica bem aqui mesmo. Você vai servir como meu discipulador, né? Meu discipulador mesmo é o pastor Paulo Jeff, depois eu vou falar mais sobre ele. Mas agora ele vai representar o pastor Paulo Jeff. Um dos grandes princípios para evitar abuso de autoridade no discipulado e qualquer tipo de manipulação emocional, etc., um dos grandes princípios é esse: todo discipulador tem que ter um discipulador sobre ele. Está entendendo? Então, por exemplo, quem me discipula é o pastor Paulo Jeff, que é o líder. Ele não pastoreia nenhuma igreja local, mas ele é o líder da Missão Paz no Brasil e no mundo, na realidade. Ele mora no Brasil, mas ele é o líder da Missão Paz Internacional, o pastor Paulo Jeff. Sobre ele, tem uma diretoria da Missão Paz Internacional, interministerial, interdenominacional, denominacional. Cada um desses líderes da diretoria internacional estão em suas próprias igrejas, são de igreja diferente e tem cobertura nas suas próprias igrejas. Então, um deles é o discipulador pessoal do pastor Paulo Jeff, que dá cobertura para ele. Então você vê que ninguém fica sem cobertura, fica sem um discipulador cuidando dele. E o pastor Paulo Jeff, então, me discipula. Se eu começar a abusar de autoridade e de repente me deturpar demais aqui com o pastor Sandro, o que ele deve fazer? Não é só pode fazer, ele deve fazer isso. Primeiro ele deve me confrontar, claro, com amor, carinho e respeito. Mas se eu não me corrigir, o que ele deve fazer? Ele deve ir para o meu discipulador. E se eu disser para ele, não, você está proibido, você é meu liderado, meu discípulo, eu te proíbo, você não pode falar com o meu discipulador, com o pastor Paulo Jeff sobre isso. E se eu falar isso, irmãos, o que ele deve fazer? Ele deve ir assim mesmo. Porque nesse caso, aplica-se aquela frase, é proibido proibir. Nós ensinamos claramente para todos os membros da nossa igreja, se o seu discipulador estiver aconselhando erradamente, fazendo qualquer coisa errada, e você confrontá-lo amorosamente, ele não se corrigir, você deve informá-lo que você vai para o próximo nível. E se ele te proibir de fazer isso, então é proibido proibir, você vai assim mesmo, para o bem dele, porque você o ama, porque você quer protegê-lo também, de virar um Hitlerzinho. Então, isso é tão importante. Agora, obrigado, mas continua mais um pouquinho aqui, obrigado sua gentileza. Como que funciona na prática? Como que funciona na prática? Deixa eu falar um pouco sobre como funciona na prática. Dentro da igreja local,
todos estão em células. Igreja em células, vocês já sabem como funciona. Então, todas as células, todo mundo é cuidado um a um. E deixa eu explicar como é feito isso. Eu vou pegar, porque quando tem vários níveis, né, pastor de região, pastor de distrito, etc, 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 aí é um pouco mais complicado, mas vou pegar onde só tem 2 níveis, o líder de célula e os supervisores de célula. Tá? Numa igreja menor, só para poder entender melhor. Então, vamos supor, então o pastor titular daquela igreja, ele vai discipular os supervisores das células, um a um. Ele vai reunir com eles, por isso que, às vezes, vai ter que ter mais pastores, né, quando tem muitos supervisores. Aí ele vai começar a discipular só os pastores, né, e os pastores que vão discipular os supervisores. Mas estou falando quando só tem poucos supervisores, ele vai discipular os supervisores um a um, durante a semana. Né? Eu, por exemplo, toda quarta-feira, à tarde, tenho o meu tempo de discipulado com o pastor Sandro. Ele vai lá na minha casa, junto com a esposa dele, e a esposa dele reúne com minha esposa. E às vezes nós 4 reunimos, toda semana, um a um, discipulando, reunindo, orando juntos, buscando a Deus juntos. Agora, o pastor então discipula os supervisores, um a um. A esposa dele, as esposas dos supervisores, ou as supervisoras. E o supervisor então discipula o líder de célula. Por isso que os nossos setores são pequenos. Por quê? Porque nós não temos um supervisor que cuida de um monte de líder de célula diretamente, só se ele tiver outros supervisores o ajudando. Por quê? Porque ele vai ter que cuidar de cada um dos líderes de célula um a um, discipulando com eles. Então, além de ele supervisionar, visitando as células, pegando elas de surpresa, ele também está aqui reunindo um a um durante a semana com aquele líder de célula. O líder de célula vai ter vários auxiliares da célula dele, que ele discipula um a um. E aqueles auxiliares, então, vão cuidando dos outros membros um a um. E aqueles outros membros, então, não tem ninguém para discipular, então eles têm que ganhar almas para Jesus, para poder também discipular um a um, porque a grande comissão não é ir de procurar um discipulador. Ter um discipulador é só um meio para alcançar o fim, é para se qualificar para ser um bom discipulador. Você ter um discipulador é só um meio. Em outras palavras, ninguém pode ser um discipulador se ele primeiramente não for um discípulo. Ninguém poderá continuar sendo um discipulador se ele não continuar sendo um bom discípulo. Então, todos assim serão cuidados um a um. Agora, o que nós chamamos, isso agora é só questão de nomenclatura, nomenclatura não é, isso aí cada um faz a nomenclatura que ele quiser. Mas no nosso caso, no nosso modelo, nós chamamos esse discipulado um a um de um MDA, ou a microcélula de discipulado apostólico. Não porque nós estamos dizendo que somos apóstolos, mas porque nós estamos seguindo o modelo dos apóstolos, que discipulavam um a um, igual Paulo discipulou Silas, depois discipulou Timóteo. Então é um modelo do discipulado apostólico. Mas eu gosto de um nome menos técnico para MDA, meu discípulo amado. Então eu sou o discípulo amado aqui do Paulo Jeff. Me abraça, Paulo Jeff. Amém. Tá? Nós juntos formamos um MDA, tá certo? E reunimos toda semana essa microcélula para ler juntos a Bíblia, para orar. Ele vai investir na minha vida, eu vou me abrir com ele, eu vou ter prestação de contas sobre áreas na minha vida que eu não estava conseguindo vencer no pecado, e agora estou andando em vitória, mas mesmo assim eu mantenho essa prestação de contas, e ele me ajuda, ele ora sobre minha vida, ele ministra sobre meu casamento. E eu hoje não moro na mesma cidade do pastor Paulo Jeff, mas mesmo assim, através do Skype e do telefone, nós discipulamos, ele me discipula. Quantas e quantas vezes já ajoelhei ao lado da cama com o telefone na mão ou com o headset do Skype e ele orando sobre a minha vida. Tem sido tão gostoso continuar sendo discipulado semanalmente pelo meu líder. Ai de mim se eu não tivesse um discipulador. Aí
eu também reúno toda semana com o pastor Sandro. Então isso aqui também forma o quê? Um MDA. Então você vê aqui tem 3 pessoas mais 2 MDAs. Nós não contamos todos os MDAs de crianças, porque criança é diferente. É o pai que discipula o filho, a mãe discipula a filha. Isso é natural, deve acontecer sempre, ensinamos isso muito. Então nós não contamos esses. Então quando falamos dos MDAs, são mais dos adolescentes, jovens, adultos, especialmente jovens e adultos. E deixa eu agora te dar alguns números interessantes. Vamos supor que esses MDAs são contados. Nós começamos a imaginar assim: se a célula é o coração da igreja local, e nós contamos as células para estimular o crescimento da honra a quem honra merece, e se nós começarmos a contar os MDAs, os discipulados, porque lá está o âmago da grande comissão, é fazer discípulos de todas as nações. Então vamos contar esses MDAs para estimular pessoas a realmente estarem discipulando um ao outro. Então, irmãos, começou a ser uma revolução. Isso começou no final de 99. Bem, durante o ano de 99. Ano de 99. 2 coisas aconteceram. A qualidade primeiro aumentou tanto, porque todo mundo estava sendo bem discipulado. E depois veio o crescimento numérico, uma explosão impressionante. Até os números que o pastor Roberto Lai deu aqui já são antigos. Ele estava lá em janeiro, ele viu escrito em alguma folha, de lá para cá já mudou muito, porque eu estava falando esses dias com meu querido discípulo, o pastor Geraldo, que continuou lá. Ele supervisiona mais do que 400 igrejas lá na base regional de Santarém. Eu liderava essas 400 e tantas igrejas, e eu mudei com uma equipe para Fortaleza para começar do zero de novo. E eu deixei meu querido discípulo, o pastor Geraldo, cuidando lá. Então eu discipulo ele por telefone também, uma vez por semana. Minha esposa discipula a esposa dele. E lá ele tem todo, está discipulando as lideranças. Mas nessas 400 e tantas igrejas na base regional de Santarém, na cidade de Santarém, eu não vou nem falar das igrejas ribeirinhas e tudo, porque é muito lindo o que Deus está fazendo. São dezenas de barcos evangelizando, fundando igreja. A maioria dessas 400 e tantas igrejas estão lá na selva amazônica, no ribeirinho, esquecido por todos, menos Deus. E olha, é muito lindo. Mas na cidade de Santarém, tem várias igrejas da paz muito grandes. As 3, 4 maiores igrejas locais da cidade são as igrejas da paz. Só que algumas delas têm até se unido agora, uma fusão com a sede. Continua o prédio lotado de pessoas, mas administrativamente tudo tem sido uma só igreja, mas não todas elas, ainda tem muitas, algumas das maiores, aliás, a segunda maior ainda é uma igreja local, mas muito ligada e submissa, claro, à sede, mas não faz parte da igreja local da sede. Mas só na igreja local da sede, olha como que é, sem contar as outras grandes igrejas da paz que tem na cidade. São 17 cultos de celebração no domingo, em 6 lugares diferentes. E alguns dos auditórios são enormes. E é a mesma mensagem, viu? Os pastores são diferentes, que pregam da mesma equipe pastoral, que estudam o esboço e pregam a mesma mensagem, porque depois aquilo vai ser aplicado na prática dentro da célula, aquela mensagem. Então é a mesma mensagem nos 17 cultos de celebração. Agora, só no prédio principal da igreja mãe, que é muito, muito grande, são 7 cultos, um após o outro, e tem telão em 3 lugares fora para poder conter as multidões. Agora colocou mais, ele cobriu mais um lugar, agora recentemente, está com um telão bem grande lá, mas quando eu falo os 17 cultos, não estou contando esses telões em outras salas. Eu estou falando de prédios diferentes mesmo, os 17 cultos. Por coincidência, deu exatamente agora na contagem, isso é só da igreja mãe, 3.000 células. Eu nunca vi isso dar certinho, né, pastor? Normalmente é 2.990, mas deu certinho 3.000 células. Agora, cada uma dessas 3.000 células, elas são encorajadas a evangelizar outras pessoas. Então, vamos supor que se eu sou um líder de célula, esses são membros da minha célula, ele talvez vai começar um grupo de evangelismo na casa dele.
não é uma célula ainda, poderá se transformar numa célula, mas é só um grupinho de evangelismo. Então nós chamamos aquilo de GE, Grupo de Evangelismo. Olha quantos grupos de evangelismo tem, 6.020 grupos de evangelismo. E quantos MDAs, dessas microcélulas se unindo toda semana para cuidar do outro, um a um. Deixa eu ver aqui o número, anotei, o pastor Geraldo me deu esses dias, bem antes de eu vir para cá, quis pegar o número atual. 15.613 MDAs. 15.613 MDAs reunindo toda semana, discipulando um a um. Por isso que eu estou convencido que é possível ganhar as multidões e cuidar bem delas, um a um, discipulando, cuidando, mas aquele discipulado de amor, de levar a pessoa a crescer em Deus, não criando dependência mórbida, não, ajudando a pessoa a criar dependência em Deus. Mas é muito precioso isso, para a glória de Jesus. Obrigado, queridos. Obrigado, viu, amado? Obrigado, pastor Sam. Então, tem mais uma coisa que eu quero dizer sobre ainda nesse ponto, sobre o que é discipulado. O discipulador tem que, acima de tudo, lembrar de ser modelo. Quando eu trabalho com o Sandro sobre qualquer área na vida dele que eu quero que ele melhore, se eu não estiver sendo modelo 100% ainda, eu digo para ele: Sandro, nessa área eu também estou crescendo e aprendendo, mas eu quero te encorajar a fazer assim, assim, assim. Porque nós temos que ser modelos. Temos que ser modelo. É interessante que a Bíblia, nesse sentido, tanto o discipulador como o pastor, a Bíblia mostra um exemplo muito lindo do pastor que chama a ovelha. Você sabe que o pastor de ovelha é diferente do que um que cuida, vamos supor, de gado, né, de bois e vacas. Porque o pastor de ovelha, ele vai na frente e chama pelo nome e elas vêm atrás. Enquanto um fazendeiro de vacas e bois, ele que vai tocando, né, a vaca e o boi, ele que vai tocando, mas com ovelha não é assim. Você não fica atrás, mandando elas irem e você fica aqui atrás. Não, você tem que ir na frente primeiro para praticar, para colocar em prática. E aí você chama. Você fala: vem, porque eu estou fazendo, está dando tão certo. Eu estou orando toda manhã na igreja, eu quero te convidar, meu discípulo. Venha também. Eu estou evangelizando lá na favela, quero te convidar, venha comigo. Então é assim que funciona. E tem uma ilustração impressionante de um homem um grupo turístico estava lá em Israel, e eles viram um homem tocando ovelhas. E os turistas falaram para o guia turístico, né? Olha, parece que está errado, nós ouvimos falar que o bom pastor não faz isso, ele vai na frente e as ovelhas vêm atrás. E esse homem aí está tocando as ovelhas. Aí o guia turístico falou assim: é verdade, vamos lá perguntar para ele. Aí perguntaram para ele: olha, nós ficamos sabendo que o bom pastor não faz isso, ele vai na frente. Ele disse: é verdade, o bom pastor faz isso, só que eu não sou o pastor dessas ovelhas. Ah, sim, então quem é o Senhor? Eu sou o homem que fui contratado para levar essas ovelhas para o matadouro. Quando você tenta forçar as coisas nas suas ovelhas, você está ministrando morte na vida delas, você também está levando elas para o matadouro. Mas quando você serve de exemplo e paga o preço para ter intimidade com Deus, uma vida consagrada, e você vai na frente e serve de modelo e fala: vem atrás, aí, meu irmão, você vai estar ministrando vida para dentro da vida delas. Número 3, discipulado é um instrumento de Deus para a nossa cura. Diga isso: discipulado é um instrumento de Deus para a nossa cura. E aqui eu quero contar um pouco do meu testemunho, porque eu fui cobaia, irmãos, desse modelo. Na época, eu jamais imaginava que eu estava sendo cobaia do modelo que hoje nós usamos, porque o modelo de
de igreja em células que nós usamos, eu gosto de todos os modelos, eu tenho aprendido muito com eles. Já visitei a igreja do Show lá na Coreia, já visitei Colômbia, eu já visitei, na época mal, a igreja em células lá dos Estados Unidos. Eu aprendo e bebo de todos, eu gosto de aprender, o corpo de Cristo é muito rico, e toda hora estamos mudando e melhorando. Mas esse modelo que nós usamos é um modelo que surgiu aqui no Brasil, nasceu lá no coração da Amazônia, em Santarém. Quem diria, né? No interior do Pará. Será que de Nazaré poderá sair alguma coisa boa? Mas Deus tem sido misericordioso, porque é um modelo realmente bem brasileiro, mas tudo é centrado nesse modelo no discipulado 1 a 1. Tudo é centrado, todos, do pastor titular até o mais novinho convertido, tem um discipulador 1 a 1, e continuam tendo para o resto da vida. Não necessariamente o mesmo discipulador. E poderá mudar de discipulador na medida que ele vai crescendo nas células, talvez vai ser outras pessoas que vão estar cuidando dele 1 a 1. Mas todos, desde o mais novinho convertido, que converteu ontem, até o pastor titular, todos continuam tendo o discipulador 1 a 1 e reunindo com ele regularmente. Então é muito gostoso e muito lindo isso. Nossa igreja em Santarém já faz muitos anos, né, que ela já se tornou a maior igreja lá de Santarém, mas meu alvo mudou. Eu vi que era até errado ter esses alvos de querer ser mais do que os outros. Mas eu comecei a ter um alvo muito precioso de Deus. Falei, eu quero ser a menor igreja em Santarém, onde todos são cuidados 1 a 1. E hoje, se for pegar todas as igrejas da paz, na parte urbana de Santarém, são aproximadamente 30 mil discípulos. 30 mil discípulos do Senhor Jesus. A parte urbana de Santarém só tem 180 mil habitantes. Você vê que estamos começando a chegar perto de 20%, né? 20% da cidade. Eu fiquei sabendo agora esses dias que a prefeita fez uma decisão pública lá em um dos nossos 17 cultos da sede, e ela já tinha feito uma decisão particular, mas agora ela assumiu mesmo, e tem sido uma coisa muito bonita o que tem acontecido na cidade. Nós temos visto salão de festa fechando, o salão mais badalado de festa, que era o mais agitado e o mais, né, elitizado. O dono entregou a vida a Jesus, se tornou uma pessoa tão cheia de Jesus, ele falou, olha, não vai ter mais festa lá, agora é só festa dos jovens. Então todo sábado à noite era aquela festa para Jesus. Só que ficou muito pequena para os nossos jovens, então ele teve que alugar para outras coisas, como festa de aniversário, essas coisas assim. Mas Deus tem sido bom e misericordioso. Agora, queridos, deixa eu te falar o que aconteceu na minha vida. Eu sofri demais, porque quando eu comecei a pastorear, eu era solteiro, e eu pensava que eu estava andando em vitória, mas nunca tinha sido tirado pelas raízes algumas áreas sérias da minha vida. Eu não conseguia vencer certos pecados. De vez em quando eu caía de novo. Por exemplo, na masturbação, pecados com meus olhos, pensamentos. Às vezes, quando eu pensava que uma certa jovem, aquela era certa, com quem eu ia casar, talvez, eu começava então um namoro com ela, acabava sempre, mais cedo ou mais tarde parece, ou quase sempre, pisando na bola. Não, talvez fazia o ato oficial, mas acabava tendo um namoro bem imoral, bem impuro. Foi horrível, horrível. E eu achava, por não fazer o ato oficial, talvez não tinha que falar para os líderes denominacionais, podia pedir muito perdão a Deus, chorava, jejuava. E começava a andar em vitória por um tempo, depois eu caía de novo. E uma vez o pastor Lucas, que era o meu líder, meu discipulador, meu irmão mais velho, que me convidou para trabalhar na Missão Paz, ele era muito amigo do Roberto, eram colegas. E ele um dia estava lá na igreja central, talvez tinha, não sei, talvez 200 pessoas lá. E a igreja, quando eu comecei a pastorear,
teve culto importante, onde era para todo mundo ir, só deu 2 pessoas, e uma era minha irmã. Então, o Lucas ficou tão animado vendo aquelas 200 pessoas, e ele falou: Eibe, mas parabéns o que Deus está fazendo através de você. E eu falei: Lucas, poderia estar bem melhor, se eu tivesse 100% bem, eu que não estou tão bem. Mas eu não estava com plano de me abrir com ele, não. Eu já estava me abrindo com Deus. Eu achava que não tinha que abrir com homens, tinha que abrir com Deus. E ele falou assim: mas que tipo de problema? Eu falei: não, deixa para lá. Tá. Mas ele, como um bom líder, né, cavou mais um pouco, e eu acabei me abrindo com ele. Então ele começou a me ajudar, ele orava por mim, aí eu andava em Vitória, muito tempo, irmãos. Mas eu parava de ter prestação de conta com ele, parava de ficar reunindo com ele como um bom discipulador, bom discípulo. Nem talvez usávamos esse nome, nem tínhamos esse conceito. E aí os pecados aos poucos entravam na minha vida de novo. Aquilo era angustiante, eu sofri, só Deus que sabe como eu sofri. Por isso quero dizer uma coisa para você: eu não condeno ninguém. Às vezes pessoas falam assim: esse pessoal que fica no pecado e fica vindo para a igreja, melhor nem vir para a igreja se quiser ficar no pecado. Não fala uma coisa dessa. Porque muitas vezes essas pessoas estão querendo andar em vitória, elas que não estão conseguindo. Seja misericordioso para com elas. Eu seria o maior hipócrita se eu não fosse misericordioso para com essas pessoas, porque só Deus que sabe como eu sofri tanto. Eu chorava, eu falava: Deus, eu quero andar em vitória. Aí eu andava em vitória por muito tempo, por vários meses. Eu prometia para Deus: nunca mais vou cometer esse pecado de masturbação, namoro impuro. E eu andava em vitória tanto tempo, oh, que bênção. E pensava que agora eu estava em vitória mesmo. E depois eu quebrava a cara de novo. Ai, irmãos. E um belo dia, o meu irmão e meu líder, o pastor Lucas, me perguntava: e aí? Ele tinha 10 anos mais velho do que eu, né? Ele me perguntava assim: e aí? Como que você está naquela área? E uma coisa que eu sempre tive desde pequeno, instruído pelos meus pais, eu não podia mentir. Eu falava: não, no momento eu estou andando em vitória. No momento, né, quer dizer, de 4 horas para cá, né? Aí ele falava, aí ele fazia uma pergunta mais específica: não, mas me fala como que tem sido, desde a última vez que nós falamos. Você está andando em vitória o tempo todo? Aí eu não podia mentir. Aí eu falava: não tenho. Aí eu me abria com ele, ele orava comigo, e eu andava em vitória mais um tempo, até eu cair de novo. Na realidade, hoje em dia, eu olho para trás e vejo que era para ele ter logo me tirado do ministério, para passar um processo de restauração. Mas todos nós estamos aprendendo e crescendo, e pelo fato de eu não cometer oficialmente certos pecados que levaria a isso, então ele não me tirava. Mas eu sabia que eu precisava de alguma coisa urgente. Eu me lembro uma das últimas vezes que eu me abri com, a última vez que eu me abri com ele sobre um pecado grosseiro. Eu senti tanto alívio, porque eu me abri logo. Deixa eu falar para vocês uma coisa que eu aprendi. Eu vi que toda vez que eu me abria com ele, eu andava em vitória. Então eu falei para ele: Lucas, eu quero lhe prometer que você vai saber dentro de 24 horas qualquer um desses tipos de pecado. Eu prometo, eu lhe dou minha palavra. Aí eu comecei a cumprir cuidadosamente essa palavra. E me abri com ele e falei: Deus, o Senhor tem que fazer alguma coisa, porque não basta só eu me abrir, dirige através da minha liderança. Olha só, irmãos, essa oração é preciosa. Dirige através da minha liderança. E o Lucas falou: graças a Deus que finalmente ele teve essa revelação, porque eu não tinha. Ele falou: acho que você deve sair um tempo do ministério. Passar um tempo a sós com Deus. Eu fui lá no mato, fiquei meses sozinho, num lugar lá, no mato. Tinha só 2 cachorros. E um cara que às vezes ia lá para capinar, mas muitas vezes ia embora. E eu ficava lá sozinho, naquelas casas, lá no meio do mato, no meio da selva, orando, buscando, lendo a Bíblia, ouvindo. E o Lucas ia lá e me ajudava.
foi um processo de transformação. Eu sei que o segredo principal não é nem um discipulado, é intimidade com Deus. Eu aprendi a ser mais íntimo com Deus lá. Mas depois de intimidade com Deus, na minha opinião, o segredo principal é o discipulado. E eu me lembro que Deus me levou, através de um conselho que minha mãe me deu, fazer uma lista comprida de tudo que eu podia lembrar de todos os meus pecados. E orar aquilo diante de Deus, queimar aquela lista. Depois eu fui com o Lucas, meu líder, e procurei vomitar tudo. Ele orou sobre minha vida. Eu continuei fora do ministério um tempo e fui restaurado. Mas deixa eu te dizer, antes mesmo de ser restaurado o ministério, eu já estava andando em vitória completa. E tem mais, aqueles pecados grosseiros nunca mais voltaram para a glória do Senhor Jesus. Agora, eu fui restaurado, amém, ainda solteiro, andando em vitória, estava uma bênção, só que agora, eu tinha aprendido, toda semana eu reunia com o meu líder, pastor Lucas, e tinha uma prestação de conta minuciosa, qualquer tentação, qualquer coisa com meus olhos, qualquer coisinha, eu me abria, ele orava sobre minha vida, e eu crescia, esse acompanhamento do discipulado 1 a 1, começou antes de eu ser restaurado, me levou pelo processo de restauração e continuou depois de estar restaurado no ministério. Ah, que vitória! Eu fui curado. Só que aí vem o próximo princípio que eu quero mostrar para vocês. Porque o número 3 era: discipulado é um instrumento para a nossa cura, mas não é só para a nossa cura. Discipulado também é um instrumento de Deus para a nossa proteção. Então diga: discipulado é um instrumento de Deus para a nossa proteção. Eu fui curado, irmãos, mas sabe o que aconteceu? Eu fui acompanhado, um por um, pelo pastor Lucas, no meu casamento, sabe, eu tinha uma jovem da igreja tão pura, tão dedicada a Jesus, o nome dela Andréia, e eu comecei a orar, e falar com meu discipulador, nem falei com ela, eu falei com o meu discipulador, e falei com Deus, falei com meus pais, orei por 9 meses, antes de finalmente me abrir com ela, e nós passamos 1 ano e 9 meses, de namoro e noivado, e eu, pela graça e misericórdia de Deus, eu decidi ser muito radical durante aquele 1 ano de namoro, porque foi 1 ano de namoro e 9 meses de noivado. Então, durante 1 ano de namoro, nem pegar na mão dela romanticamente não peguei. Eu digo romanticamente porque às vezes a gente estava na igreja e o pastor lá na frente falava assim: pega na mão do seu vizinho. Aí eu pegava, mas falava: não vou sentir eletricidade, em nome de Jesus. Aí, mas, depois de um ano, no nosso noivado, quando o meu irmão, o pastor Lucas, orou e fez o nosso noivado público, dali em diante foi só leves expressões de afeição. Beijinho, pegar na mão, abraçar de lado, por 9 meses, também continuando andando em pureza e santidade. Quando meu pai nos declarou casados, ele fez o casamento, quase que eu fiz sinal da cruz, mas não foi. Quando meu pai fez o casamento e falou assim: eu vos declaro casados. Nós já tínhamos sido casados no civil no dia antes, mas quando meu pai falou assim, fez o casamento e falou: eu vos declaro casados, pode beijar. Aí foi o primeiro beijo profundo que eu dei nela, aleluia. E nunca parei, só fica melhorando, aleluia. Vai fazer 20 anos e eu vou te falar uma coisa. Sabe como formiga gosta muito de açúcar? Eu comparo que nós dois somos como 2 formiguinhas em cima de um monte de açúcar, aleluia. Só fica melhorando essa vida com Jesus. Mas, sabe, queridos, depois de casar, eu já estava andando em tanta santidade e pureza. Olha, como jovem solteiro, passei anos andando em santidade e pureza. E agora casei, continuei andando em santidade e pureza.
Depois o Lucas faleceu num acidente de avião. E foi providenciado um novo discipulador para mim. Mas eu não achava tão importante, eu como um homem que já estava andando em santidade, desde solteiro, né? Já há muito tempo, de ficar me abrindo qualquer coisinha com meus olhos, qualquer coisa, tentaçãozinha, eu não achava aquilo tão importante. Porque eu ainda tinha que entender melhor que discipulado não é só para nossa cura, discipulado é para nossa proteção. Vocês estão entendendo? Um dos segredos do discipulado é você se abrir sobre qualquer tentação com o seu discipulador, para você não precisar de se abrir sobre o pecado, porque se você se abrir como tentação, ele vai orar com você, você já vai sentir nojo daquele pecado e nem sentir tentado mais, aleluia. Vocês estão entendendo, queridos? É muito emocionante isso, mas eu não sabia disso. Então, aos poucos, olha o que aconteceu. Graças a Deus que Deus me protegeu de nenhum pecado grosseiro, nada disso. Mas nos meus olhos e pensamentos, eu comecei a sentir muitas tentações. E eu falei para mim mesmo, eu já vi esse filme antes. Se Deus não fizer um milagre muito rápido, eu sei que o diabo está querendo dar uma rasteira em mim. E eu me lembro que eu chorei, eu gritei na presença de Deus. Eu sofri alguns meses, porque o Lucas foi para a glória em agosto. De agosto a dezembro foi esse sofrimento, esse tormento. Nenhum pecado grosseiro, mas nos meus olhos e pensamentos. Foi horrível. Eu não estava conseguindo controlar meus olhos e nem meus pensamentos. E eu me lembro, no mês de dezembro, eu estava chorando na presença de Deus. E desculpa talvez a minha intensidade demasiada para os que são um pouco mais controlados, mas eu me lembro que eu estava diante de Deus e eu gritei, eu falei, Deus, o Senhor tem que fazer uma coisa, tem que me ajudar, eu não quero nunca mais cair naqueles pecados. E eu me lembro claramente que Deus me deu uma visão que revolucionou a minha vida e o conceito de discipulado. Claro, baseado nos princípios bíblicos, baseado naquilo que ele já vinha me ensinando, mas que a ficha não tinha caído ainda. E nessa visão foi o seguinte, eu me vi debaixo de um guarda-chuva, feliz. Ela veio como fosse retratos a visão, não foi como se fosse tudo movimentado, foi só fotos assim. E a primeira foto é como eu debaixo de um guarda-chuva, feliz da vida. E Deus falou assim para mim, você estava tão protegido, e o seu discipulador, pastor Lucas, estava acompanhando você, e você estava se abrindo com ele, e tudo estava indo com muita vitória. Você estava protegido, porque a Bíblia fala que os principados e potestades do ar lançam dardos inflamados do maligno, procurando alguém para devorar, mas você estava debaixo da proteção, da sua cobertura, da sua liderança, sendo transparente com ele, e os dardos inflamados não te atingiam. Aí ele me mostrou uma outra foto. Na segunda foto, aquele guarda-chuva estava subindo para o céu. Ele falou, o seu guarda-chuva foi para o céu. Aí eu respondi para Deus, eu falei, sim, Deus, só que o Senhor me deu um novo guarda-chuva. Pastor Paulo Jeff, meu novo discipulador. E ele falou, é verdade. Aí ele me mostrou a terceira foto. Nessa terceira foto, lá estava o novo guarda-chuva, só que eu não estava embaixo dele. Ele falou, você tem um novo guarda-chuva, só que você não tem se colocado debaixo dele. Aí eu tive a audácia de discutir com Deus. Falei, não, Deus, eu tenho me colocado sim debaixo dele. O Senhor sabe como é um prazer ter ele como meu líder. Eu sei que ele foi apontado pelo Senhor, e eu tenho um prazer de ser submisso, e tudo que ele me fala, eu obedeço, eu sou submisso a ele, eu estou debaixo dele sim, Senhor. E Deus falou, não, porque você não tem vivido uma vida de transparência com ele. E eu falei, é isso. Eu comecei a entender que para mim estar debaixo do guarda-chuva, eu tinha que ser transparente com ele. Eu também fui aprendendo um princípio assim, revolucionário. Porque a Bíblia fala, não precisa abrir a Bíblia lá, mas você só pode anotar, depois se estudar. Em 1 Samuel,
primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, fala que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é como idolatria, culto a ídolos do lar. Me responde uma coisa, irmãos. Por que a Bíblia fala que a rebelião é como o pecado de feitiçaria? O Saul estava querendo tomar o lugar de Samuel aqui, nesse contexto? O Saul estava querendo derrubar o Samuel para não ser profeta mais? Não. O Saul simplesmente não estava se colocando debaixo da cobertura realmente de Samuel. E a Bíblia chamou isso de rebelião. A Deus dava uma palavra para Saul através de Samuel e Saul desobedecia. Ou obedecia quase tudo, mas não tudo. Então houve um afastamento. E a Bíblia fala que quando o Saul não estava 100% lá, aquilo é considerado rebelião pela Bíblia. E por que ele diz que rebelião é como pecado de feitiçaria? Me responde, por favor, assim, só na sua mente. Como que rebelião é como pecado de feitiçaria? O que é o pecado de feitiçaria? Pecado de feitiçaria, o que o feiticeiro faz? O que o macumbeiro faz? Ele atrai demônios para si e para os outros. Não é isso que eles ficam fazendo lá no terreiro de macumba, batendo nos tambores lá? Uga, buga, uga, buga. Uga, buga, uga, buga. Aí de repente desce um demônio, eles dizem, né? Desceu um santo. Na verdade não é descer o santo, é subir o demônio, né? Do inferno. Mas eles estão lá batendo um tambor, atraindo o demônio. De repente a pessoa lá no terreiro de macumba fica possessa, né? Pegou santo, eles dizem. Ficou endemoniada. Então, o que é o pecado de feitiçaria? É atrair demônios sobre si e sobre os outros. E a Bíblia fala que quando a pessoa está em rebelião, é como o pecado de feitiçaria. Por que atrai demônios? Porque a Bíblia fala que o diabo anda ao derredor procurando alguém para devorar. Preste atenção nisso, isso aqui é impressionante. Procurando alguém para devorar. Então, a pessoa está aqui fora do guarda-chuva, e um demônio fala assim: olha lá, tem alguém sem cobertura, sem guarda-chuva. Olha lá, demônios, vamos lá. E atrai demônios, igual um feiticeiro atrai demônios. Alguém que não está debaixo de cobertura, a Bíblia que fala. Rebelião é como pecado, feitiçaria. Ele está lá dizendo assim: pode vir, demônio, aqui estou eu, sem cobertura, pode me atacar. E por isso que tem muitos que não sabem por que são tão violentamente atacados nos seus pensamentos. Sabe? Por que não conseguem vencer pecado? Quando Deus me mostrou isso, eu falei: meu Deus, obrigado. Eu tenho que ser transparente mesmo com o meu líder. E eu fui correndo então para o pastor Paulo Jeff. Eu falei: pastor Paulo Jeff, eu tenho que me abrir com você sobre algumas coisas. Você pode me dar um tempo? Ele falou: posso. E eu comecei a me abrir e falar tudo para ele. Eu chamo de vomitar. Eu vomitei todas as tentações, todos os pecados dos olhos, dos pensamentos, tudo. Eu fui vomitando para ele. Esses dias eu peguei uma bactéria muito violenta lá em Fortaleza. E deu vômito muito forte. Mas eu não sou daquele tipo que vomita qualquer coisa. É muito raro eu vomitar. Mas tem alguns irmãos que qualquer coisinha, né, vomitam assim. Não sabe muito bem se quer vomitar ou não. Mas sabe daquele outro tipo de vômito? Que quando ele vem com tudo. E você vai correndo para o banheiro. Se você não chegar lá em tempo, todo mundo que estiver no caminho vai tomar um banho. Esse tipo de vômito que eu vomitei, eu me lembro que eu comecei a falar para o Paulo Jeff sobre meus pecados, não controlando meus olhos e as tentações. E de repente eu vi que eu estava falando tão alto. E me veio o pensamento: meu Deus, todo mundo que está nos outros lugares vão ouvir meus pecados. Aí eu pensei comigo mesmo: sabe, até se eles ouvirem, eu sei que vai ser daqui para trás, porque daqui para frente eu vou andar em vitória. E queridos, foi o que aconteceu. Isso foi em 94, dezembro de 94. Dezembro de 94. Já faz o quê? 15 anos atrás. E de lá para cá, até nessas áreas de pensamentos e olhos, eu tenho visto tanto crescimento. Eu tenho realmente mantido transparência com o meu líder. Qualquer tentaçãozinha. Eu tenho... As pessoas
Pode até achar que eu estou sendo exagerado, não tem que fazer tudo isso. Mas eu aprendi o segredo da vitória, que discipulado não é só para cura, é para proteção. Alguns anos atrás, uns 7 anos atrás, eu estava andando, eu me lembro, andando no avião da TAM, e o avião da TAM tem aquelas revistas, da TAM, né? E eu estava olhando a revista, e apareceu um comercial, não sei se era de perfume, alguma coisa, e tinha uma mulher lá mal vestida, assim, né? E eu me lembro, claro que eu não fiquei olhando, porque já há muitos anos, desde solteiro, que Deus me deu essa vitória de não ficar olhando. Mas eu dobrei a folha, mas quando eu estava dobrando a folha, eu bebi um pouco com meus olhos. E aquilo me afetou. Eu sabia que eu tinha feito errado. Claro que eu pedi perdão a Deus, mas logo que eu cheguei em Santarém, naquela época eu ainda morava em Santarém, é claro, eu fui lá e me abri com o pastor Paulo Jeff. Ele orou sobre a minha vida. Queridos, desde 94, quando eu comecei a ser 100% transparente com o Paulo Jeff, que eu me coloquei debaixo do guarda-chuva, Deus é minha testemunha, que só tem melhorado. Crescimento, até nos detalhes de santidade. E deixa eu falar uma coisa aqui para você. Santidade gera frutificação. Não deixa o diabo te enganar, não. Ah, mas Deus está me usando grandemente. Se você não estiver andando em 100% de santidade, pode ter certeza que Deus não está te usando como Ele gostaria de te usar. Ele quer te usar muito, muito, muito mais. Santidade gera frutificação. Diga, santidade gera frutificação. E agora eu quero ir para o meu último ponto. Discipulado, você e a lei da reprodução. Diga isso para o seu vizinho. Discipulado, você e a lei da reprodução. Abra sua Bíblia para o livro de João, capítulo 17. Eu quero só dizer para vocês, eu tenho tomado a liberdade de atrasar um pouquinho, porque começou atrasado e o pastor Roberto me deu essa liberdade, viu, queridos? Então, eu estou seguindo aqui o líder aqui da conferência. João 17... João 17, versículo 19. Olha o que diz a palavra de Deus. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Esse é um dos versículos, no certo sentido, mais espantosos que já saíram da palavra, dos lábios de Jesus. Porque Jesus, que já era totalmente santo, ele falou, eu me santifico mais ainda. Por que Jesus queria se santificar mais ainda? Sabe por quê? Porque ele sabia da lei da reprodução. Presta atenção, você não vai querer perder isso. Não deixa nada te distrair. Não deixa nada te distrair. Existe um princípio bíblico que chama-se a lei da reprodução. E essa lei da reprodução é o seguinte: você não pode passar para outros algo que você primeiramente não recebeu. Você não pode dar para outros algo que primeiramente você não ganhou. Você não pode transferir para o seu discípulo algo que primeiramente não foi gerado em você. É a lei da reprodução. Então Jesus olhou para os seus discípulos e viu tanta falta de santidade. Então, no bom sentido da palavra, Jesus entrou em crise. Ele falou, eu vou ter que ser mais santo, para poder gerar mais santidade neles. Então Jesus disse, eu me santifico a mim mesmo, para que eu possa reproduzir mais santidade nesses discípulos. Impressionante isso, irmãos. Impressionante isso. Eu vou te falar uma coisa. Se você não for bem discipulado e estiver andando em vitória como um bom discípulo, você nunca vai poder desencadear um processo profundo de discipulado na sua igreja. Não vai se enganar, não. Vai começar por mim, vou discipular assim. E você? Todo mundo vai perguntar, e quem é o discipulador do pastor? E se o pastor não tiver ninguém dando cobertura para ele, dando um discipulado para ele, os membros não vão acreditar. Quando você fala, você tem que ter um discipulador. Sim, eu tenho que ter, pastor. E o senhor não vai obedecer o que o senhor mesmo está pregando?
Está entendendo? Você só vai poder ser um bom discipulador e desencadear um processo discipulado na sua igreja se primeiramente você é um bom discípulo. E você só continua sendo um bom discipulador se você continuar sendo um bom discípulo. Não tem outro atalho, não. E eu vou te falar uma coisa, é a coisa mais gostosa do mundo. Ter uma cobertura que te ama, que te discipula, que cuida de você, que protege. Eu gosto de ligar para o Paulo Jeff, qualquer dúvida, qualquer pergunta, eu me abro com ele, ele é tão precioso sobre a minha vida, ele orou sobre mim nessa vinda para cá, e eu quero te encorajar, não seja precipitado, né, para pegar qualquer um para ser o seu discipulador, mas busque a Deus, vai atrás. Mas eu vou te falar uma coisa, não tem jeito, sabe, queridos, tem uma história que eu vi muitos anos atrás, de um homem de Deus, sobre o sapo e o escorpião. Que o escorpião chegou à beira do rio e falou assim para o sapo: seu sapo, me dê uma carona para o outro lado do rio? O sapo olhou para ele e falou assim: eu sou sapo, mas não sou burro não. Eu já te conheço, sua natureza. Chega no meio do rio, você vai me dar aquela ferroada mortal, e eu vou morrer, e você está... Ele falou: eu vou morrer. E o escorpião falou assim: não, peraí, seu sapo, pensa bem, você tem que raciocinar. Eu não sei nadar, então eu não vou poder te matar, porque se eu te matar, você vai morrer e afogar, e ir para o fundo. E eu também vou para o fundo, vou afogar, vou me afogar. Então, para minha própria sobrevivência, eu não vou poder te matar. Aí o sapo pensou, né? Raciocinou com sua mente sapal. Aí ele falou assim: tudo bem, vou fazer o seguinte, eu vou ficar aqui mais um pouco para o fundo e você vai vir correndo e pular na minha costa, tudo bem? Tudo bem. Então, ele ficou mais um pouco para o fundo, né? E o escorpião veio correndo lá do barranco e pulou na costa dele. O sapo estava tão feliz de poder ajudar alguém, estava atravessando para o outro lado do rio, alegre da vida. Quando chega no meio do rio, o escorpião deu aquela ferroada mortal. O sapo começou a tremer e disse: seu escorpião, por que você fez isso? Ele falou: eu não sei, seu sapo, eu não estava com plano, eu lhe prometo, eu não estava com plano. Pois é, escorpião, agora eu vou morrer, mas você também vai morrer, porque você não sabe nadar. Ele falou: eu sei, eu vou morrer, eu não queria morrer. Então por que você fez? Eu não sei por que eu fiz, eu não queria, eu nunca estava com plano de fazer, eu lhe prometo, seu sapo. Irmãos, tantos cristãos sérios com Deus têm essa mesma história. Eu não estava com plano de nunca fazer isso, mas fazem assim mesmo, de novo e de novo. Deixa eu falar uma coisa, e o pior é que eles não estão só levando a si mesmos e os seus ministérios para o fundo do rio, mas estão arrastando muitas outras pessoas preciosas com eles, por causa da posição de liderança deles. Eles acabam influenciando outros, e acabam levando outros para o fundo do rio com eles. Queridos, eu quero te desafiar, eu inventei uma historinha que vai mais ou menos assim. O homem chega em casa, a esposa e as crianças já estão dormindo, ele abre a internet, ou talvez veja o jornal na televisão, e depois do jornal entra um filme, né, imoral. Ele bebe com os olhos um pouco aquilo, assiste um pouco, ou talvez vê alguma coisa na internet que não devia ver. Aí ele desliga, pede tanto perdão a Deus, ele se arrepende de todo o coração. Me responde uma coisa: se ele arrependeu de todo o coração, com o plano de nunca mais fazer, e confessou aquele pecado para Deus, Deus perdoa? Sim ou não? Sim. Sempre sim. 1 João 1,9, se confessar o nosso pecado a Deus, Ele é fiel e justo para perdoar nosso pecado e nos purificar de toda injustiça. Mas vamos supor que passa 3 meses e ele faz de novo. E ele até pensa: ai, já estou fazendo de novo. E já que eu estou fazendo, vou assistir o filme até o final. Aí ele se sente tão podre, tão horrível. Ele vai e chora e fala: vou até jejuar uns dias. A esposa não sabe porque está tão espiritual de repente.
ele jejua e ora, e promete a Deus que nunca mais vai fazer, e confessa e pede perdão a Deus. Deus perdoa, irmão, sim ou não? Pela segunda vez Deus perdoa? É claro, se Ele nos manda perdoar 70 vezes 7 num só dia, Ele vai fazer também. Mas vamos supor que Ele faz isso milhares de vezes, e cada vez vai piorando a situação, mas cada vez Ele arrepende profundamente e pede perdão a Deus de coração, com plano de nunca mais fazer. Deus perdoa, sim ou não? Milhares de vezes? Sim, é verdade, Deus perdoa, mas deixa eu falar uma coisa. Deus não quer só perdoar aquele querido irmão, Deus quer curá-lo, Deus quer transformar a vida dele. A Bíblia fala que para receber perdão, eu confesso meu pecado para Deus, mas para receber cura, Tiago 5,16 diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. O que faltou para aquele irmão? Discipulado. Faltou ele ser transparente, faltou ele ter prestação de contas. Talvez seu pecado não é nessa área de moralidade, talvez é na área de consumo compulsivo, faz dívidas e dívidas. Eu me lembro de um pastor, eu não sou o discipulador dele mais, porque eu passei para um outro discípulo meu, e eu sei que ele falaria até publicamente aqui, mas não vou falar o nome dele, nunca falo, é claro, mas ele fazia dívidas. E eu tive o privilégio de discipular aquele pastor. E ele, através do discipulado, foi se abrindo, sendo transparente. Ele venceu. E Deus deu vitória completa. Depois eu pude passar ali para um outro discipulador, porque eu comecei a ter muitos discípulos e não estava podendo cuidar tão bem deles. Mas eu vou te falar. Às vezes o problema, eu falo com muito carinho para as irmãs, muitas vezes as irmãs não têm esse problema com os olhos, mas tem problema com a língua. Não é só as irmãs não, mas muitas vezes, não é mesmo? As irmãs falam assim: Deus, o Senhor me ajuda, que eu nunca mais vou falar mal da vida de ninguém, mesmo quando é verdade, eu não vou falar em nome de Jesus. Mas a próxima vez que ela está naquela rodinha, e as irmãs estão conversando, e fala: mas você sabia daquele irmão fulano e tal, aí dá uma coceira na língua dela, e aí ela solta: você sabia também? Aí sai aquela serpente da boca dela. Aí ela vai lá e pede perdão: Deus me perdoe, eu fiz de novo. Deus vai ficar perdoando aquela irmã, mas Deus não quer só perdoá-la, Deus quer curá-la. Deus quer curá-la. Agora, eu me lembro de um irmão que chegou para mim. Eu contei essa história que eu acabei de contar a vocês na televisão, e ele chegou para mim. Foi uma reunião com muitos pastores e líderes, numa manhã. Ele chegou para mim depois da reunião e falou assim: pastor Eibe, aquilo que você disse aconteceu comigo ontem à noite. Cheguei em casa, minha esposa e as crianças estavam dormindo, eu vi o jornal, tudo que você falou. Aí entrou um filme ruim, eu assisti o filme, parece até que você sabia que você estava falando para mim. Ele falou: então eu queria me abrir com você. Eu falei para ele: pastor fulano, eu te respeitava, te admirava tanto, mas agora eu te respeito e te admiro muito mais, porque você está tendo a coragem de se abrir e receber ajuda. Aí eu garanti um bom discipulador, um outro pastor para discipular, para acompanhá-lo, e aquele irmão foi andando em cada vez mais vitória para a glória do Senhor Jesus. Antes de encerrar minhas palavras, deixa eu dizer uma coisa aqui. Talvez alguém aqui esteja te dizendo: não, eu estou me abrindo com outra pessoa, com minha esposa, eu estou me abrindo com um outro colega. Todo texto tirado do seu contexto poderá se tornar um pretexto. Se você ler o contexto lá de Tiago 5, ele fala assim: está alguém entre vós doente? Pode ser doença de enfermidade física, doente da alma. Está alguém entre vós doente, não consegue vencer um pecado? Chame os presbíteros da igreja, e esses oram sobre ele. Coração da fé salvará o enfermo.
confessai, pois, vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser curado. O contexto lá é sobre alguém que é seu líder, sua cobertura, que te preside, presbítero, que te preside espiritualmente. Alguém, um discipulador, uma discipuladora com quem você vai se submeter. Não é se abrir com qualquer um, não. Tem que se abrir com alguém que tem posição de autoridade sobre a sua vida, para ele que possa te tratar, para ele que possa te ajudar, para que ele possa te dar direção e orar sobre a sua vida. E quando a sua cobertura espiritual ora sobre a sua vida, você é curado. Quantas vezes as mínimas tentações, eu ia correndo lá para a casa do Paulo Jeff, me abria e eu ajoelhava, não diante do Paulo Jeff, diante de Deus, mas a maioria das vezes eu gosto de me ajoelhar. O que diz a Bíblia? Confessai os vossos pecados uns aos outros, não é só isso, orai uns pelos outros. Aí ele orava por mim, para seres curados. Irmãos, quantas vezes eu já saí da casa do Paulo Jeff, pensando assim, rapaz, eu estou bem com Deus, eu estou bem com minha esposa e minha família, eu estou andando em santidade, agora só falta uma coisa, ganhar o mundo para Jesus, e eu mastigando prego, cuspindo fogo, fumaça saindo das minhas orelhas, sai da frente, demônio, porque lá vou eu ganhar o mundo para Jesus, aleluia, amém. Fique em pé, por favor. Feche os seus olhos. Discipulado, você e a lei da reprodução. Eu quero deixar um desafio muito grande. Não é de um dia para o outro que isso tudo acontece na sua igreja. Mas se você começar a ser discipulado, você vai começar a pegar alguns homens chaves, a sua esposa, algumas mulheres chaves. Você vai começar a discipular. Irmãos, isso revolucionou a nossa igreja. Sabe, queridos, uma das coisas que aconteceu lá em Santarém, tantos homens que antigamente não estavam dando em vitória. Foi tantos testemunhos, tantos casamentos transformados. Não foram só dos meus discípulos, foram dos discípulos, dos meus discípulos, dos meus discípulos, dos discípulos. Hoje são mais do que 15 mil MDAs, só na igreja mãe. Porque é transferível. Eu quero te desafiar para você aprender a ser transparente com alguém que é sobre a sua vida e depois começar a fazer isso, discipular outros, investir em vidas, não investir em prédios. Estamos fazendo agora um templo lá em Santarém, valor de 15 milhões de reais. Só o projeto, só para o projeto, foi 200 mil reais que já pagamos. Mas templo não me emociona. Isso é só para caber as pessoas, porque tem que ter um lugar grande. Mas isso não me empolga, não. O que me empolga são vidas sendo transformadas. Milhares e milhares delas. E eu não estou exagerando, são milhares de pastores também se levantando, é impressionante. Líderes poderosos, homens e mulheres de Deus, que estão espalhando já pelo Brasil e pelo mundo, é impressionante. É quase assustador. Se eu fosse te contar tudo o que está acontecendo, mas eu vou te falar. Quando Deus disse para Abraão, de ti farei uma grande nação, e depois ele disse para mim e para você, que nós somos herdeiros da mesma promessa, é que de ti ele fará uma grande nação de discípulos. Uma grande nação de discípulos, porque você vai investir em vidas. Eu quero orar sobre a sua vida. Eu sei que o tempo está super estourado, mas um passo de fé é a única coisa que necessita. Aqui na frente não vai caber todo mundo, mas só você saindo do seu banco nessa direção, da sua cadeira, vai mostrar que você está determinado, porque o exterior fala o que está no interior. E eu gostaria de convidar aqui na frente somente aquelas pessoas que dizem: eu já tenho uma cobertura, que eu estou sendo transparente. Ou se eu não tenho ainda, eu vou começar a levar isso bem a sério. E eu vou ter no futuro, eu vou ter sim. Eu vou começar a ser discipulado para poder discipular outros. E se você já tem, também eu quero que você venha aqui, porque você também vai receber essa oração. Então, todos que dizem, eu quero
Eu quero vivenciar o discipulado bíblico, receber discipulado e discipular outros. Eu quero fazer discípulo das nações. Vem aqui na frente, eu quero orar com você e encerrar com essa oração em nome de Jesus. Eu vou fazer essa oração daqui a poucos instantes. Não sei se lá na mesa dá para colocar algum CD de música suave, de adoração. Vamos fazer o seguinte, mesmo sem instrumento, vamos cantar essa música. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Faça essa oração para Ele. Quero minha vida a Te entregar, como oferta viva em Teu altar, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faz o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Pai querido, nesse momento, eu estou pedindo para cada uma dessas preciosas pessoas que vieram aqui para frente. Senhor, Tu sabes como eu tenho visto milhares de pessoas, para a Tua glória e para a Tua honra, que foram transformadas através do discipulado, através da transparência, da prestação de contas. Pai, hoje eu estou tendo o privilégio de lavar os pés desses pastores e pastoras, esses líderes, homens e mulheres que estão diante da Tua presença. Pai, nós nos consagramos, eu também estou aqui na Tua presença, eu também estou aqui na frente, e eu continuo a me comprometer à transparência total com a minha liderança, a ter realmente esse discipulado. Eu continuo a me comprometer de ter prestação de contas constantemente para a Tua glória e para a Tua honra. Irmãos, repita essa oração, vocês que estão aqui na frente, mesmo você que não veio para frente, mas você veio nessa direção, repita em voz alta, diga assim: eu declaro o meu compromisso diante do Senhor de ser discipulado e de fazer discípulos. Eu compreendo que esse é o chamado de todo cristão, de fazer discípulos, e eu me comprometo a ser discipulado, ser qualificado como um discipulador, e aí transferir esse discipulado a muitos discípulos do Senhor Jesus. Isso é só o começo. Amém, e amém, amém, e amém, e amém, e amém.